Oi, meu nome é Arpa Pacheco e está começando a nova temporada do videocast Exponha-se. Bem-vindos de volta a mais uma temporada do videocast Exponha-se. Nessa temporada vamos ter um formato um pouco diferente. Vamos também entrevistar artistas que não estão só aqui na região, mas sim espalhados pelo Brasil todo. Se você ainda não assistiu os outros episódios, não tem problema. Essa é a chance de você maratonar. Aqui nesse canal tem todos os episódios na íntegra disponível para você. Assista agora! E sem mais delongas, vamos conhecer a primeira convidada dessa temporada. A nossa convidada é natural do estado de São Paulo, mas vive transitando entre São Paulo, Rio de Janeiro e outros lugares pelo Brasil, fazendo seus shows e levando a sua arte. Eu não vou dar o nome dela agora, vou deixar que ela mesma se apresente. Salve família, Cria na Voz, tudo bem com vocês? O meu nome é Criatura, eu sou drag há mais ou menos uns 7 anos. Eu hoje tenho 30 anos de idade e a minha drag soma vários tipos de linguagem de artes que eu já trabalhei no decorrer da minha vida. Então, linguagem corporal, dança, teatro, música, um pouquinho de teoria musical, um pouquinho de vocalização também que a gente aprende no teatro. Também sou apaixonada por idiomas, sou formada em letras, português e inglês e falo 7 idiomas, entre eles norueguês, mandarim, russo. Sou simplesmente apaixonada pelos idiomas. Eu sou natural de Santos, litoral sul de São Paulo, mas cresci e me fortaleci na Praia Grande, cidade vizinha de Santos. E atualmente moro no Rio de Janeiro, em São João do Meriti. Mas também já morei em São Paulo um pouco para criar, São Paulo capital, para criar aquela maturidade artística. Hoje eu trabalho no Rio de Janeiro, em São Paulo, e na internet, com tarô também, sou taróloga, sou magista, enfim, várias profissões que permeiam ali a drag, e gosto muito de palco, performance, baile funk, então eu gosto muito de fazer drag performance clássicas, Whitney Houston, Jennifer Hudson, a gente vai. Que massa, amiga! O puro suco da artista independente, né? Aquela artista que se faz, que se constrói, que sabe pegar uma coisa de cá, uma coisa de lá e formar ali a sua expressão artística. Também quero te dar as boas-vindas, você que é do estado de São Paulo, Rio de Janeiro, quero te dar as boas-vindas. Espero que o pessoal possa se interessar, procurar por você aí nas redes sociais. Já vou aproveitar, pessoal, deixar aqui, as redes sociais dela linkada para vocês lá conhecer melhor. Nossa convidada já se apresentou e agora eu vou pedir para ela contar um pouco da trajetória dela até aqui os dias atuais. Amiga, conta pra gente como que foi chegar até aqui. Bom, eu comecei a fazer drag com uma necessidade insaciável de autoexpressão, porque eu tava passando por uma situação bem complicada, um divórcio, a questão de gênero, tava morando em outra cidade, que tinha uma cultura totalmente diferente da cidade que eu tinha crescido, me formado, aquela loucura, o que eu vou fazer de faculdade, tava trabalhando no telemarketing, enfim, precisava de uma forma, uma maneira de encontrar uma linguagem que expressasse o que eu tava sentindo. Porque eu não estava encontrando nos idiomas, na música, nas artes que eu tinha ali como convencionais. E então eu comecei a experimentar maquiagem artística. E porque eu fazia drag de Amy Winehouse, só que aquilo, por mais que fosse uma paixão, eu não estava ali, na verdade, canalizando os meus sentimentos. Eu estava canalizando os sentimentos da Amy, digamos assim. E aí eu comecei a experimentar aos poucos a maquiagem artística. E aí nasceu essa persona, fechei minha primeira agenda na Baixada Santista, na festa chamada Selvageria, que é uma festa de integridade de artistas LGBTs,
muito forte da Baixada Santista, que tem um nome de respeito e que levantou, moldou, fez vários artistas que atuam até hoje na região e fora dela, como euzinho aqui. E aí, nessa festa da Selvageria, eu fiz uma performance de música e depois fiquei um pouco mais curiosa, porque eu queria que as músicas tivessem encorpando ainda mais aquilo que minha maquiagem estava trazendo. Porque eu me inspirava muito em clown, palhaçaria, essas coisas. E aí eu comecei a experimentar um pouco mais a produção musical. Eu já tocava violão, já tocava teclado, que eu tinha aprendido com meu pai, que também é músico. E aí eu comecei a experimentar música, e aí eu já tava experimentando maquiagem, já tava experimentando performance. Então eu fui experimentando várias coisas que com o passar do tempo, com aperfeiçoamento, com pesquisa, com dedicação, se tornou isso aqui, né? A informação que vocês estão vendo, que é um pouco tecnológica, é um pouco cigana, é um pouco moderna, é um pouco ancestral, é um pouco monstro, um pouco mulher. E é esse tipo de simbolismo, né, que eu gosto de brincar, de trazer esse mistério, esse ocultismo, mas ao mesmo tempo tantas informações escancaradas de uma vez só. Tudo, eu amei, amiga, amei como você colocou, como a arte e a make artística transformou sua vida, né? Te trouxe para esse lugar de lucidez, fez você superar esse momento difícil e acabou aí se tornando algo para sua vida inteira, né? Algo para você até aprender mesmo a lidar melhor com tudo aquilo que acontece com você. Eu acho que a arte tem essa função, né, na nossa vida de artista, que é curar essas pequenas coisas. Então, muito legal isso que você disse. Gata, eu imagino que você, assim como qualquer outro artista que trilha o próprio caminho, deve ter passado por alguns desafios, alguns perrengues. Então, eu gostaria que você contasse aqui pra gente algum desafio muito grande que você passou, quais foram os maiores desafios que você passou durante esse caminho. Se você puder exemplificar, contar uma história pra gente, esse é o momento. Os maiores desafios não foram o capitalismo e a escassez de oportunidades de trabalho artístico que a gente tem, nem foi tão somente a falta de valorização dos contratantes das boates. Acho que o meu maior desafio foi outras pessoas trans e outra drag que não respeitavam a minha expressão e viam somente a arte delas como legítima, viam somente a arte delas como real, como verdadeira, como legítima. E a minha arte não era valorizada, porque eu sempre usei roupas de lixo e sempre tive uma expressão bem caricata no palco e também fora do palco, né? Essas pessoas não valorizavam e constantemente gastavam energia mesmo. Outras pessoas femininas, transmasculinas, gastaram muita energia criticando meu trabalho, falando mal, espalhando boatos, me boicotando, não querendo me pagar o valor apropriado. Inclusive, uma vez eu tava num camarim de um evento que eu fui fazer com outras meninas lá no Sesc de São Carlos. Não era Sesc de São Carlos. Eu fui com umas meninas fazer um show no Sesc de Ribeirão Preto. E aí lá no camarim tinham várias queens de concurso, né? Queens que na época, já tinham 10 anos de carreira. E elas falaram assim, eu não acredito que eu vou ganhar o mesmo cachê que esse viado vestido de saco de lixo. Só que elas precisavam entender que se eu tava ali, é porque a curadoria do evento me achou tão competente quanto elas. Elas não tinham entendido ainda que drag não era só sobre os vestidos de luxo, não é mesmo? Apesar de elas sempre empregarem um discurso de inclusão, eu não era inclusa em nada. Precisei reivindicar muito meu espaço. Então acho que essa foi a maior dificuldade. A falta de apoio de outras artistas, de outras pessoas trans também, dentro da arte, né? E aí isso gerou o quê? Muitas inseguranças, medos, receios, que de certa forma, por um tempo, porque agora eu sou indestrutível, mas por um tempo me segurou, me entristeceu, me magoou. Tanto que hoje em dia eu mal falo com essas meninas,
Muitas delas já me deram um follow no Instagram, a gente parou de se falar e as coisas ficaram como ficaram. E é muito interessante, porque algumas delas são do ambiente da Ballroom. E a Ballroom deveria ser um ambiente de acolhimento. E não foi isso que eu vi. Só porque a minha roupa era de saco de lixo e a minha arte era menos convencional do que a delas também. Porque ser drag já não é uma arte convencional. Pelo menos não as de concurso, né? Porque o tipo de drag que a Pabllo Vittar popularizou requer um visual muito polido, né? Requer um tipo de performance de hiperfeminilidade que nem as queens de concurso tinham ali, né? As que estavam abrindo a boca pra falar. E, enfim, zero acolhimento, zero apoio de outras pessoas trans, de outras drags, elas eram muito hostis comigo. Mas o meu foco era o dinheiro, era o público, era o networking, e deu certo. Hoje em dia eu não dependo delas pra nada, e eu também nem vejo mais elas nos camarins. Graças a Deus, os camarins que eu frequento, elas nem entram. Amiga, sinto muito que você tenha encontrado essas pessoas pelo seu caminho. Infelizmente, né, todo mundo encontra pessoas que estão realmente dispostas, né, a tudo por essa disputa de espaço artístico, quando na verdade existe espaço artístico para todo mundo, né? A gente não precisa pisar em ninguém, não precisa puxar o tapete de ninguém. Sinto muito que você tenha passado por isso, mas fico muito feliz que você também tenha, no meio de tudo isso, encontrado a sua força, encontrado a sua essência, de saber que você não depende dessas pessoas para nada, que a artista que você é tá aí, independente de qualquer uma dessas pessoas. Criatura, agora conta pra mim como foi a sua primeira performance, onde foi, quem te ajudou, qual perrengue você passou, você gostou? Como que o pessoal reagiu e o que você aprendeu com isso? Conta pra mim. Bom, a minha primeira performance, ela não foi muito profissional, né? Porque na selvageria eu não tinha muita bagagem enquanto drag performance. Eu já tinha feito dança, teatro, como eu falei, né? Eu vim de um ambiente evangélico, então desde nova, né, já tinha aquela coisa de começar a apresentação abaixada e levantar quando a música dá o play. Mas essa minha primeira apresentação, né, na festa Selvageria não foi muito profissional, porque eu bebi muito antes, estava muito nervosa e eu tinha aquela crença de que bebida acalma, amortece sentimentos, mas muito pelo contrário, me deixou muito mais ansiosa. E eu até tremia, assim, durante a performance, fiquei instável, o que eu acabei até me machucando, me lesionando, porque ali na instabilidade acabei meio que dando um mau jeito no meu pé. E depois da performance eu fui direto pra rua pra vomitar, porque eu basei muito mal de nervoso. Então essa foi a primeira performance, assim, enquanto criatura mesmo. Mas a minha... eu não tenho memória, assim, da minha primeira vez profissional, né? Mas eu lembro que na Baixada Santista, que foi o lugar que eu comecei a atuar, no começo, a expressão das pessoas era de admiração, de curiosidade, né? Porque não era um tipo de drag muito comum, até hoje não há outra como eu na Baixada Santista, que faz esse tipo de arte, que tem esse tipo de identidade. E demorou muito, assim, pra encontrar outras queens que tem uma estética mais parecida com a minha, né? Tem mais em São Paulo, assim, que o pessoal é um pouquinho mais mente aberta. E, enfim, eu não lembro exatamente da primeira performance profissional, mas eu lembro de quando eu comecei, os olhares eram de curiosidade e de fascínio. Por incrível que pareça, eu sempre senti o público muito aberto pra minha arte, porque eu acho que eles sentem a paixão, a entrega, e eles sentem que ali tem um questionamento, que eu tô direcionando as pessoas a um outro tipo de questionamento, além da questão do gênero, né? Porque drag é você brincar com os papéis de gênero. Só que eu vou além disso. Eu também brinco com o tipo de roupa, a moda, né? E o que é considerado bonito ou não. Então, com o passar do tempo, isso me ensinou a confiar mais no meu taco, na minha intuição criativa, na minha sensibilidade, na minha inteligência e na minha cosmovisão, a forma que eu encaro o mundo. Porque isso aqui é um reflexo das minhas vivências, da forma como o mundo e a arte se apresentou para mim
né, fez com que eu me moldasse dessa forma, com que eu encontrasse nesse tipo de expressão um alinhamento com as coisas que eu acredito, que eu admiro, que eu consumo, que eu gosto, que eu desgosto também. E tudo isso eu consegui, com o passar do tempo, construir em cima dessa reação que as pessoas têm de surpresa, de curiosidade, de fascínio, né? Que criatura é essa? O nome também já é bem sugestivo, porque eu quis escolher um nome que fosse neutro, porque criatura serve tanto para o masculino quanto para o feminino, né? Pode ser uma criatura macho ou uma criatura fêmea, né? No sentido que a gente sempre encontra essa palavra num contexto animalesco, né? Ou mítico, né? Mas eu queria que fosse um substantivo feminino, né? Que, independente se é macho ou fêmea, você sempre vai falar a criatura. Então, esse nome também trouxe esse questionamento, né? Profissionalmente, eu já trabalho profissionalmente como drag há mais ou menos uns 4 anos. Fiz Sesc, bailes funk de DJs famosos, programas, né, de entrevistas como esse, paradas LGBTs profissionalmente falando, né, trabalhando profissionalmente como performer, dentre outros eventos, né, dentro da Baixada Santista, São Paulo capital, aqui no Rio de Janeiro e em breve no mundo todo, porque eu penso grande, eu sonho grande, eu quero conquistar o globo terrestre. Mona, que incrível! Eu adorei esse termo que você usou, cosmovisão, né? A sua cosmovisão, já vou implantar ele pra mim estar sempre usando aí também. Adorei esse termo. Com certeza é difícil conseguir se expressar vindo desse ambiente evangélico, como você disse, como você veio também. Eu entendo, me identifico eu entendo e me identifico também. E que bom que você encontrou essa drag, essa expressão não convencional para poder ir contra tudo isso, para poder se posicionar diante disso também. Gostei muito que você já falou sobre a origem do seu nome, seria a minha próxima pergunta, então obrigada por explicar isso. E o pessoal do seu estado que te olha com curiosidade, então vai assistir esse episódio e com certeza vai ter muito orgulho de ver aonde você está chegando, porque pelo que você conta, apesar de ter esse passado difícil, você hoje já encontra seu próprio caminho, você já encontra conexão com seus próprios fãs, com as pessoas que estão acompanhando seu trabalho, e isso também é mágico. Criatura, qual é a sua visão de mercado atual? Com esse grande volume que a gente tem visto de artistas que são 100% digital, que fazem suas carreiras no Instagram, no YouTube, Twitter, TikTok. O que você pensa disso? Fala um pouco sobre esses artistas que às vezes têm representação de gravadora ou não tem. Como foi que aconteceu com você? No mercado atual, eu atuo mais como drag performance e produção musical. São os trabalhos que eu mais tenho me envolvido recentemente, né? Ser artista é muito difícil. Ser artista no Brasil é pior ainda. E ser um artista brasileiro independente é muito pior. Porém, eu acho que a gente deveria rever esse conceito de artista independente. Porque muito pelo contrário, a gente é muito dependente. A gente depende dos amigos que engajam, dos contratantes, a gente depende das trends, porque a gente tem que ver aquilo que está disponível para a gente trabalhar, para poder mostrar o nosso trabalho. Então, na verdade, o artista independente, ele é muito dependente. A gente depende muito, não só de nós mesmos, da gente acreditar no nosso sonho, mas de diversos fatores e recursos que às vezes até mesmo fogem do nosso controle. Então a gente fica dependente de um acaso. Eu não sinto que tem muita representação, porque a maioria das drags e das DJs, das produtoras, nenhuma delas carregam essa identidade visual que eu carrego. Então eu não me sinto representada por nenhuma delas. Por isso que eu tenho tanta necessidade
de ser vista, de ter visibilidade, para que eu mesma possa me representar. E eu sinto que tem muitas outras que, assim como eu, mesmo eu sendo tão diferente, elas não vão se sentir representadas por mim. E elas também vão querer reivindicar esse espaço. E eu acho que é isso que é legal. Cada vez mais a gente querer reivindicar espaços, hackear o sistema, né? E mostrar que nós, artistas independentes, temos o nosso valor. Porém, eu sinto que no mercado, no geral, é muito difícil o abismo, né, que tem quando você começa até você, de repente, ser contratada por uma gravadora, por uma produtora de festa, por algo assim, um CNPJ que te passa algum tipo de segurança, né, que emite uma nota fiscal ali pra você, que tem um pagamento regular. É muito difícil, a gente não tem muita instrução, né, e eu acho que as próprias artistas independentes costumam se desmotivar, como eu citei anteriormente. A rivalidade dentro do meio, às vezes, prejudica mais do que as oposições que já existem contra nós. Porque já existe todo um cisgênero, sistema contra nós, e aí a gente tem que hackear o gênero, tem que hackear o sistema, tem que hackear um monte de coisa. E aí outras que vieram antes, mas que não fazem o que a gente faz. Elas se sentem deixadas para trás, elas se sentem traídas. Só que o mundo é isso. Para uma nova rainha nascer, a antiga tem que morrer. Só que elas não conseguem respeitar o ritmo natural das coisas. É isso, estrelas nascem, brilham e morrem. E elas querem ficar o tempo inteiro boicotando as novas, as novatas. Elas criam essas rivalidades. Então é muito difícil esse universo, né? Porque tem várias oposições dentro e fora do movimento, né? Então falta muita instrução, por mais que existem muitas artistas boas, às vezes a gente não sabe exatamente por onde começar, o que fazer. O que eu faço? Eu fico gravando reels, fico lançando música, né? Não tem um passo a passo, né? Então é descobrir mesmo, né? E hoje em dia a internet, ela abriu essa possibilidade da gente viralizar do dia pra noite, só que viralizar não é garantia de sucesso. Existem várias aí que viralizaram e não ficaram, porque da mesma forma que a fama vem, ela vai. Então o melhor que eu sinto é você manter uma constância com o seu público, né? Manter as pessoas engajadas, ter uma rede de apoio, ser sincera, ser franca e sempre trazer novidades. Acho que é a melhor forma de você se destacar nesse meio, que é muito difícil. Artistas que têm a carreira 100% online, eu entendo muito, porque na pandemia eu fortaleci muito a minha comunidade, e até hoje a gente tem um fórum, quero inclusive mandar um beijo para as meninas do grupo da Jam, da Listening Party, onde a gente sempre faz playlists e escuta músicas juntas, as nossas músicas, as músicas de outras artistas, e a gente comenta, troca figurinhas, né? O pessoal de Remouce e de Criaco Mix também, que é uma galerinha do bem. Um grande beijo para as Remoucers, que foi o pessoal que remixou as minhas faixas. A gente sempre tem essa troca. É legal manter a comunidade o quê? Sempre ativa, né? Mas não com uma falsa... Ai, amigas, não. Mas realmente, assim, sabe? Trocar informações, falar sobre os sentimentos. É muito legal artistas que são 100% online. Mas vai chegar um momento que você vai ter que fazer uma presença, você vai ter que se manifestar. Então é importante sempre estar aberta para o novo. A gente nunca pode ficar numa coisa só. A gente não pode ser artista só de palco ou só de internet. A gente tem que saber usar o melhor dos dois mundos. Amiga, amei a sua visão sobre esse conceito de artistas independentes, né? Que realmente a gente não é independente, como você colocou. A gente depende do público, depende sim que o pessoal vai lá ouvir, depende da visualização, depende da indicação. Muitíssimo bem colocado esse ponto seu. Como você disse, a rivalidade, né? Ela só atrapalha. Como a gente comentou mais cedo, gente, existe espaço para todo mundo criar, para todo mundo ser feliz sendo artista. A gente não precisa puxar o tapete de ninguém, a gente não precisa inventar fofoca de ninguém para tentar prejudicar. O sol tá aí e ele brilha para todos nós. Também gostei muito do que você falou sobre os artistas digitais, que é bom ter essa presença, que também é bom ter essa presença online,
né, que é bom ter esse híbrido, porque se você fica só numa coisa ou só em outra, você fica nichado e aí acaba que só aquela bolha ali te conhece. Então, muito bem colocado sobre isso também. Adorei que você também ressaltou sobre a comunidade que você descobriu ao longo da pandemia, né, e como você mantém isso vivo até hoje, isso é muito importante. Parabéns. Mona, eu sei que colocar um rótulo nas coisas que a gente faz é um porre, mas se você tivesse que definir a sua arte, o que você cria hoje, em poucas palavras, como você definiria o que você cria? Quais também as suas maiores referências? Quem são as pessoas que você escuta? Eu concluí comigo mesma que eu sou uma diva experimental. Não fui eu que inventei esse termo, é um termo que a Arca, né, é uma artista venezuelana, uma travesti venezuelana, ela usa esse termo diva experimental. Eu sinto que eu sou essa diva experimental, porque eu gosto muito de ser uma diva, eu sempre me vi como uma diva pop, mas eu sei que no pop, esse tipo de estética, meu tipo de música não cabe. Então eu me vejo mais como uma diva experimental. O que eu produzo, o que eu consumo, as pessoas que eu engajo, a comunidade que eu represento é a comunidade experimental. O que é experimental? Experimental é uma modalidade de arte, não só musical, mas visual, enfim, acho que toda manifestação artística tem esse segmento experimental, que é quando você literalmente experimenta ali símbolos, elementos, recursos, e você meio que monta uma nova receita em cima daquilo que você quer construir. Então, por exemplo, uma música romântica sempre tem uma boa melodia, por exemplo. Mas e se eu usar essa melodia romântica no reverso? E se eu pegar uma melodia que já existe e samplear e deixar ela meio metálica ou deixar ela com bastante eco? Né? Ah, tô me sentindo sozinha amorosamente, então eu vou pegar essa música amorosa, vou pegar esse sample, vou deixar com eco pra parecer que eu tô num ambiente sozinha. Então, aos poucos, a gente vai experimentando. Então eu sinto isso, que o que eu produzo é uma música experimental, um visual experimental, uma drag que experimenta, né, de visuais, de elementos que mistura, como eu falei, o moderno com o antigo, o ancestral, e aí mistura e traz um pouco. Então eu sinto que a minha arte, ela é underground, ela é alternativa, ela é experimental, porque além de eu experimentar, né, coisas novas para mim mesma, quando as pessoas entram em contato com a minha arte, com a minha expressão artística, com a minha manifestação, ela também sente que estão experimentando coisas novas. Então acho que essa palavra é a que melhor representa tudo aquilo que eu sou. Amiga, mais uma vez, muito bem colocado isso tudo que você disse, né? Uma diva experimental. É a essência do criar, né? A essência da arte. Você pega, você experimenta, vê se dá certo, vê se combina com você e ali você vai adicionando pouco a pouco e montando a sua expressão artística. Muito obrigada por falar de forma assim simples, mas ao mesmo tempo tão explicativa. Estou muito feliz de poder estar tendo essa conversa com você, esse papo, e poder entender como uma artista que está aí em São Paulo ou Rio de Janeiro, onde você estiver agora, como você interpreta, como você expressa isso de volta para o mundo. Me sinto lisonjeada de estar aqui conversando com você na sua presença digital. Quero agora, como a gente infelizmente já está caminhando para o final dessa entrevista, desse papo maravilhoso com a Criatura. Criatura, tem algo que você ainda não teve a oportunidade de dizer, de explicar, de manifestar, que você gostaria de falar agora, nesse momento? Aproveite a nossa audiência e passe a sua mensagem. O meu apelo, família, acho que é mais para outros artistas, né? Eu gostaria de ver mais artistas sendo sinceros, sendo sinceras consigo mesmas, né? Entender que você não vai ficar famosa da noite pro dia, você não vai
ir numa festa, e na primeira festa que você for, vai ter um olheiro que vai te pegar e vai te pôr lá no Grammy, vai te pôr lá no MTV Awards. Não, gente. Eu acho que ter dinheiro é bom, né? Ser reconhecido, ser famoso é muito bom. Mas o que mais encanta e cativa as pessoas é você ser de verdade. E tem pouquíssimos artistas que eu consigo sentir verdade, sinceridade, né? Eu acho que a pessoa, aquele primeiro impulso do artista, ele é verdadeiro. Mas aí a pessoa se preocupa tanto em ir em estúdio, e gravar, e divulgar o link do pré-save. E a pessoa quer passar uma segurança, quer estar ali de acordo com a linguagem do Instagram, da modernidade. Mas aí o artista vai perdendo a essência, gente. Vamos ter essência? Vamos ter identidade própria? O que vocês acham? Nossa, como eu sinto falta de artista foda, assim, que é original, sabe? Lógico, nada se cria, tudo se copia, 2026, mas nada é inventado do zero. Tudo tem uma inspiração e tá certo, né? A gente tem que se inspirar mesmo. Que eu me inspirei em outras divas pra estar aqui. Mas sabe, gente, vamos ter mais autonomia, né? Vamos ter mesmo essa artista independente, então vamos mostrar essa independência, porque eu sinto que vocês dependem muito de que os artistas vão lançar, do que as divas vão pregar, o que o mercado tá lançando. E, gente, sabe, o mercado quer coisa nova. Então não adianta você ficar fazendo coisa que já tá no mercado, porque o mercado quer coisa nova. Então você tem que ser nova, você tem que ser fresh, você tem que ser fresca. Entendeu? Autêntica. Vamos ter autonomia, gente. Vamos ser de verdade. Vamos ser de verdade, entendeu? Vamos ser mais legal, sei lá, mais divertido. Tá tão chato trocar com outros artistas. Vocês estão, vocês estão muito chatos, vocês estão muito igual. Vocês estão com muita pressa de chegar lá no topo e não estão aproveitando a caminhada, gente. It's the climb. Aquela música da Miley Cyrus, amiga. Põe aí, ó, pra cantar junto comigo, ó. Now it's gonna be another mountain. Now I'm gonna wanna make you move. Always gonna be an uphill battle. Sometimes gonna have to lose. Ain't about how fast I get there. Ain't about what's waiting on the other side. Here's the climb. Hey, 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 hey. Keep on moving, keep climbing, keep the faith, baby. Amiga, mais uma vez, muitíssimo bem colocado. A gente, né, vive essa era aí da inteligência artificial, de copia e cola, de samplear, artista que faz igual ao outro. Muito bem colocado isso que você falou sobre a falta de autenticidade, a falta de originalidade desses artistas que a gente vê. Não só os artistas novos que estão chegando, mas os artistas que já estão aí há algum tempo também, né? Que às vezes tem aquela preguicinha de se reinventar, de sugerir algo novo, de experimentar algo novo. Então, muito bem colocado isso que você disse. E eu quero saber se tem agora uma última mensagem que você gostaria de passar para quem está te assistindo, seus fãs, as pessoas que te seguem e a nossa audiência. Gente, muito obrigado a quem ficou até o fim ouvindo eu falar aqui. Eu quero agradecer de coração, quero agradecer a todos os Crias fãs. Gente, sem vocês eu não teria o que comer na minha geladeira, então só quero agradecer mesmo pela oportunidade, viu, Arpa, por ter me trazido aqui. Quero agradecer todo mundo que curte a arte experimental, que engaja, que ajuda, que divulga. Quero agradecer aos contratantes pela oportunidade. Todo mundo que fez parte da minha trajetória. Não teria conseguido sem vocês. Não teria conseguido, gente. Eu reconheço demais essa força. Sou muito grata e peço que continue acreditando no meu trabalho. Continue engajando. Quem não me conhece, que me conheceu hoje, me conheceu por causa da Arpa, vem lá no meu Instagram, gente. Vamos conversar. Eu sempre abro caixinha, eu respondo todo mundo. Eu adoro ouvir o que vocês têm a falar. Tô sempre criando coisas novas, seja na drag, seja na música, seja no audiovisual, seja no tarô, que eu sempre invento uma gracinha, entendeu? E eu adoro vocês. Vamos tirar uma carta aqui? Vamos tirar uma carta? Vamos tirar uma carta aqui, gente.
Vamos tirar um tarô aqui, ó. Tarô universal, tá bom, gente? Ó, tarô de Waite, ó, minha versão de bolso. Foi o primeiro tarô que eu ganhei da minha amiga Lua, que é bruxa também. Gratidão, amiga. Vamos lá, uma carta aqui pra quem ficou comigo até o fim. Gratidão, espiritualidade. Vamos lá, então, gente, nessa força. Vamos lá, uma cartinha pra quem ficou comigo até o fim aqui na entrevista. Ó, caiu duas. Vamos aceitar. Olha, gente, o julgamento e 4 de paus. Sabe o que ele tá falando? De uma nova consciência de parceria. Talvez você tenha ficado até o fim dessa entrevista porque você tá querendo criar um novo senso, um novo juízo do que é alegre, do que é interessante, do que significa ter amigos, do que significa encontrar um refúgio na arte. E eu tenho certeza que pelo menos um pouquinho de juízo, um pouquinho aí da provocação que eu sou, fez você abrir os olhos para novas possibilidades. Então, muito obrigada, gente. Eu amo vocês. Um grande beijo da Cria e até o próximo capítulo das nossas vidas. Gratidão. Caramba, que conversa maravilhosa que nós tivemos aqui hoje com a criatura. Espero que vocês tenham gostado. Espero que vocês também busquem conhecer melhor do trabalho da criatura. Eu vou deixar aqui o Instagram dela em algum lugar aqui da tela para vocês poderem acessar e procurar lá e dar muito streaming na Diva Experimental. Muito obrigado. Esse foi o nosso primeiro episódio da 6ª temporada do videocast Exponha-se e vocês estão muito mais que convidados a continuar acompanhando os nossos próximos episódios. Até mais!